Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Marcela Soares, professora autista nível 1 de suporte. E hoje nós vamos comentar sobre um assunto muito polêmico que é o capacitismo. Quando a brincadeira não tem graça. Então, algo que nós precisamos ter em mente é que o mundo ele não foi construído com pessoas com deficiência em mente. E por causa disso, o mundo em que vivemos é inerentemente capacitista, tá? Então, muitas das vezes as pessoas elas fazem, tomam algumas atitudes, elas fazem alguns comentários que são capacitistas, né? Muitas das vezes é aquela coisa de, poxa, eu não tive bem a intenção, né? Mas, em tamanho 2023, nós não podemos mais continuar com esse mesmo ciclo do capacitismo, tá? Então hoje nós já temos muitas informações e aí nós precisamos, obviamente, da educação e do conhecimento para que a gente vá combatendo essas atitudes e situações capacitistas. Mas então o que seria o capacitismo, né? Capacitismo, gente, é a discriminação, preconceito social contra pessoas com deficiência, tá? Com base numa crença de que as habilidades típicas são superiores. Então, isso em essência, o capacitismo ele está enraizado na suposição de que as pessoas com deficiência precisam de um conserto, tá? E define as pessoas por sua deficiência. Então, limitam a pessoa pela sua deficiência. Então, assim como o racismo, o sexismo, o capacitismo ele vai classificar grupos inteiros de pessoas como menores que e inclui estereótipos prejudiciais, equivocados e com generalizações em torno das pessoas com deficiência. Então aqui nós temos alguns exemplos de situações capacitistas que muitos de vocês irão detectar, tá? Em alguns comportamentos que vocês tenham, mas com base no conhecimento de hoje, o objetivo é que esses comentários, essas situações, exemplos, eles sejam cada vez mais sanados e diminuídos dos vocabulários, tá? Então, por exemplo, quando você de cumprimento, a falta de cumprimento das leis e de direitos das pessoas com deficiência é um exemplo de situação capacitista, tá? Você precisa cumprir as leis que amparam as pessoas com deficiência e você precisa garantir os direitos dessas pessoas. Segregar ou excluir pessoas com deficiência, tá? Então, gente, não adianta você ter ali, por exemplo, a questão da inclusão, né? Inclusão escolar, é só colocar o menino lá com deficiência, tá tudo certo, ele tá incluído. Não, tá? Você precisa garantir que todo aquele ambiente escolar, que toda a situação que aquele aluno ele vive naquela escola, ele esteja de fato incluso, né? É como numa brincadeira. Você não pode simplesmente estar com alguém na brincadeira que você considera incapaz, considera com menos capacidade de alguma coisa, e aí você fala para a pessoa, olha, o fulano ele está brincando, mas ele é café com leite. Então, ou seja, nenhuma regra da brincadeira vale para o fulano. Não pode. Isso é capacitismo, tá? Falha ao incorporar acessibilidade nos planos de projeto de construções públicas ou privadas. Tá? Muitas das vezes você faz um espaço e você não coloca a acessibilidade ali. Você não coloca acessibilidade para as pessoas com deficiência física, com deficiência visual, você não coloca o intérprete de Libras, você não tem uma sala sensorial ali para regulação de um autista, tá? Então são apenas alguns exemplos que as pessoas elas esquecem de colocar, né? Então, por exemplo, um banheiro que possa ser acessível a uma pessoa com nanismo, não é? Você observa pias muito altas, né? Você tem, por exemplo, hotéis que não colocam um guarda-roupa com uma cruzeta, para o local da cruzeta um pouco mais baixo, né? Então são coisas que as pessoas elas acabam não pensando. Elas pensam apenas nas situações sempre típicas. Falta de acessibilidade em geral, né? A suposição de que as pessoas com deficiência querem ou precisam ser consertadas, né? Então as pessoas às vezes elas olham e dizem assim, ai Marcela, seria bacana, né, se achasse uma cura para o autismo.
Em primeiro lugar, o autismo não é doença, então não tem que ter cura, tá? Já falei para vocês em vários vídeos. Nosso cérebro, ele é formado de uma maneira diferente, tá? Então, você dizer isso para um autista, isso não é legal, isso é capacitista. Usar a deficiência em piadas ou zombar de pessoas com deficiência. Gente, há muito e muitos anos eu não assisto programas de humor, tá? Justamente porque são piadas muito capacitistas. Eu nem sabia que tinha esse termo, tá? Mas pelo puro fato de eu não gostar que depreciem a mulher, a pessoa com deficiência, a determinados grupos sociais, ou então se você tem determinado tipo, cor de cabelo, tá? Então esse tipo de brincadeira, eu sempre digo para as pessoas, se a brincadeira, os dois não rirem, não é brincadeira, tá? Então se alguém na história não ri, não é brincadeira. Então nós vamos ver pessoas que vão acabar te falando alguma coisa, te ofendendo na base da brincadeira, né? Na base da gracinha. E aí, a isso eu vou chamar de microagressões, tá? E as microagressões, elas são expressões verbais ou comportamentais cotidianas que vão comunicar um desdém ou um insulto negativo em relação à identidade de gênero, raça, sexo, crença religiosa ou deficiência de alguém. Então, frases do tipo: você é louco? Ah, olha, isso aqui é tão fácil, gente, que até retardado faz. Você já tomou os remédios hoje, mano? Olha, tu tá meio assim, acho que você não tomou remédio, hein? Ó lá vai fulano. Mais perdido que segue tiroteio. Olha, hoje, pelo que eu tô vendo, as minhas ideias caíram em ouvidos surdos. Ó, eu vou orar por você, tá? Então, de repente, você cura, né, do que você tem. Eu já recebi, gente, oração para eu deixar de ser autista. Amém, né? Mas nasci, sou e vou morrer assim, tá bom? Então, gente, essas frases que eu falei são frases capacitistas comumente faladas. A gente ouve bastante essas expressões, então, antes de dizê-las, pense e não as diga, por gentileza. Aqui nessa sessão eu separei o que eu escutei durante a minha vida inteira e eu ainda escuto até hoje algumas dessas frases absurdas, tá? Te acho muito esquisita. Nossa, Marcela, você é esquisita pra caramba. Já te falaram isso, né? Claro. É doida, com certeza. Se essa não é doida, ela se faz. Não dá pra separar com essas esquisitices que você faz? Você é surda? Já chamei 500 vezes, você não ouve? Nossa, mas você vive no mundo da lua? Deixa de preguiça e vai fazer. Ai, você é tão fria, parece que nem tem coração. Você é a típica pessoa que só de olhar você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Não vai ser ninguém na vida. E aqui a gente traz uma charge onde Charlie Brown ele pergunta para o colega: por que as pessoas te chamam de especial? E daí o colega responde: não sei, acho que é pela cor do meu cabelo. E aí, gente, esse termo especial ele acabou se tornando algo meio complicado, sabe? Porque às vezes eu digo para algum aluno meu assim, alguma pessoa, né, que minha querida, ai nossa, é tão especial. E aí a pessoa ela já leva pro lado da deficiência. Por quê? Porque as pessoas instituíram que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa especial. Assim, eu vou te falar do meu entendimento, né? Eu, Marcela, especial é qualquer pessoa que tenha que seja importante na vida de outra pessoa. Essa pessoa é especial. Então, todas as pessoas são especiais para alguém, né? E às vezes a gente comenta com os alunos:
ai, nossa, é especial e tal. A pessoa não tem deficiência, tá? E ele diz assim, não, professora, eu não tenho deficiência. Nossa, mas eu falei num sentido carinhoso, especial, né? Então, eu acho que é hora da gente dar uma olhada na questão desse especial, né? Às vezes as pessoas querem se referir à pessoa, ai, olha, o aluno especial. Ah, olha, especial. Ixi, olha, a fulana é meio despingoletada, eu acho que ela é meio especial. Tá? Então, vamos trabalhar a questão do especial, porque os nossos alunos eles estão começando já a sentir, e isso é algo que está começando, eu acho, né, a dar uma incomodada nas pessoas com deficiência. Nessa outra charge, algo que acontece que é muito típico, né, muito comum, e não é normal, tá? A gente não pode pegar esses comportamentos e achar que é normal. Os comportamentos, infelizmente, são comuns, mas tem que começar a deixar de ser comum, tá? Bem-vindo à nossa empresa, a sua função será na guarita do estacionamento. E aí a pessoa com deficiência, ela diz assim, o senhor não entendeu, eu tenho doutorado em economia. Então, muitas das vezes nós temos as nossas graduações, os nossos títulos, e aí a pessoa, ela invalida. Não, a minha empresa vai funcionar PCD, vai funcionar PCD, mas vai PCD lá para a portaria, vai o PCD só para separar documento, vai o PCD para embalar a compra de supermercado. E muitas das vezes, esse PCD ele tem outra formação, tá? Muitas das vezes eles têm formação acadêmica. Eles têm já um curso, eles têm uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, mas porque se inscreveu na vaga para deficiência, as pessoas simplesmente elas ignoram tudo isso. Tá, Marcela, então acreditamos que já entendemos isso, né? O que a gente pode fazer para evitar, né, esse capacitismo? Primeiramente, chama a pessoa pelo nome, tá? Não é o fulano que é especial, não é o autista da 802, né? Não é o deficiente visual da 604. Isso é só chute, tá? Então, aprenda a chamar pelo nome, tá? Aqui não é a professora autista do YouTube. Aqui é a Marcela Soares. Então, eu tenho nome, todas as pessoas com deficiência têm nome. Então, começa a quebrar esse capacitismo chamando a pessoa pelo nome. Enxergar a pessoa e não a sua deficiência, tá? Muitas pessoas me perguntam assim, Marcela, como é que você consegue trabalhar com teus alunos com deficiência? Como é que eles conseguem fazer as tuas atividades que você consegue nesse manejo em sala? Porque eu não enxergo a deficiência deles. Entendeu? Eu enxergo ali os meus alunos e cada aluno meu, típico ou atípico, ele tem as suas habilidades e eu trabalho em cima daquelas habilidades que ele tem. Se o cara, ele desenha pra caramba, então eu vou trabalhar com ele em cima dos desenhos. Se ele tem uma habilidade mais de leitura, ele vai ler. Se ele tem uma habilidade de raciocínio lógico, eu trabalho com ele a matéria em cima de raciocínio lógico, tá? Ele gosta de trabalhar por associação, então a gente vai começar por associação, tá? Eu sempre pego os meus alunos primeiro pelo que interessa a eles e depois eu vou encaminhando para onde eu quero, tá? E é isso, né? Eu tento trabalhar com eles o que eles têm de melhor. Eu não vou simplesmente olhar o cara e dizer, olha, uma coisa muito interessante do capacitismo que as pessoas olham, em escola, tá? Aí você vai, olha, fulano de tal, ele entrou na escola, ele é autista. A maioria dos professores vai assim, ele é autista. Gente, que isso? Se o cara não tiver laudo, você insiste nesse aluno até ele aprender. Mas se ele apresenta um laudo, você já coloca uma trava. E aí diz assim, eu não sei trabalhar com esse aluno. O aluno deficiente visual. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou mostrar isso pro aluno? Sabe, gente? Então, é uma falta, assim, de uma criatividade. Aí depois o autista que não tem criatividade, né, de trabalhar. Né? Então, às vezes, falta boa vontade, né?
Sempre pergunte à pessoa com deficiência se ela quer ou se ela precisa de ajuda. E se ela quiser, se ela precisar, pergunte como você pode ajudá-la. Tá? Não é porque você está vendo ali um deficiente visual para atravessar a rua que você vai agarrar como um louco no braço dessa pessoa e dizer assim, vamos, eu te atravesso. Não, calma, pergunta se a pessoa quer a sua ajuda. Tá? Se ela quiser a sua ajuda, você diz assim, como é que eu posso te ajudar? Né? Você prefere pegar no meu ombro? Você prefere pegar no meu cotovelo para te guiar? Tá? Você quer que eu lhe informe se tem obstáculo no meio do caminho? Porque às vezes a pessoa ela sabe muito bem se virar com a bengala e daí se você ficar tagarelando, você vai desconcentrando essa pessoa e daí ela pode acabar errando algum, ou até o caminho ou até ela acabar se acidentando, porque ela está prestando atenção no que você está dizendo. Tá? Acredite nas pessoas quando elas dizem que têm uma deficiência. Eu já ouvi muito. Você não tem cara de autista. Você é inteligente demais para ser autista. Você fala demais para ser autista. Você olha nos olhos para ser autista. E o último absurdo que eu ouvi foi: você é linda demais para ser autista. Fala sério, cara, eu sei que eu tenho uma beleza exótica, tá? Não sou linda demais. Para. Nunca acuse uma pessoa de fingir a sua deficiência. Isso é capacitismo, tá? Se as pessoas compreendessem o que é, né, ter uma deficiência, sinceramente não passaria pela cabeça delas que a pessoa vai fingir a deficiência. Ouça uma pessoa quando ela solicitar uma adaptação, tá? Atenda a esse pedido, porque é importante. Se a gente chega a pedir, é porque é importante, tá? Não presuma que você sabe como a pessoa precisa. Né? Ah, ele é autista. Ah, eu sei tudo que o autista precisa. Não, você não sabe. Tá. Olha, deficiente auditiva. Ah, eu sei exatamente o que a pessoa precisa. Não, você não sabe. Tá bom? Então, espere que a pessoa diga pra você. Nunca, em hipótese alguma, toque em uma pessoa com deficiência ou em seu equipamento de mobilidade ou de assistência, sem o seu consentimento. Tá? Eu tenho um problema muito grande em relação a toque. Tá? Pessoas que eu já tenho uma certa intimidade, eu não tenho problema, as pessoas pegam no meu braço, me abraçam e tal. Mas as pessoas desconhecidas eu não gosto e geralmente eu reajo. Tá? Então, nunca toque numa pessoa com deficiência sem o seu consentimento, ou então não toque no seu equipamento de mobilidade, ou então de assistência, tá? Pessoas que são fiscais de prova têm essa orientação, tá? Você não pode revistar o cão-guia, você não pode revistar a bengala, você não pode revistar aparelho auditivo, tá? Não pode, sem consentimento, ok? Guarde as suas perguntas invasivas ou as suas opiniões não solicitadas para si mesmo, tá? Se você não tem intimidade suficiente com a pessoa com deficiência ou com qualquer pessoa que seja, essa regra vale para qualquer uma, tá? Guarde a sua opinião, as suas perguntas para você. Presenteie essa pessoa com o dom do seu silêncio. Não fale por uma pessoa com deficiência, não fale por uma pessoa com deficiência, a não ser que ela peça, tá? Então, às vezes eu tô conversando com alguém e aí eu tô, né, com o meu cordão de autismo e a pessoa pergunta pra pessoa que tá comigo: mas qual é a idade dela? O que ela faz da vida? Ela pergunta pra mim, eu falo, tá? Eu consigo me expressar. Às vezes eu falo até demais, né? Às vezes eu me expresso meio errado. Mas enfim, quando eu preciso que alguém fale por mim, eu vou e daí eu peço para a pessoa. Geralmente para pedir alguma informação para desconhecida, eu digo, vai lá, pergunta lá, por favor. Tá? Mas fora isso, não, eu sei falar por mim. Tá? Sem me defender, nossa, minha língua é afiadíssima, inclusive. Torne comum conversar sobre deficiência com crianças, jovens, amigos, colegas de trabalho, mas sempre tomando cuidado de levar informações verdadeiras, nada de fake news, tá? Ah, eu acho que é assim. Não,
Vai lá, procura, te informa, estuda, pergunta para a pessoa que tem a deficiência, né? Vai lá, gente. A rede de informação, ela é muito importante, tá? Mas não passe uma informação errônea, porque aí as pessoas entram naquele ciclo do eu acho. Por exemplo, a questão do TDAH, as pessoas romantizaram muito o TDAH. O autismo, as pessoas estão romantizando demais. Eu acho que eu sou meio autista. Não, amor, você não é meio. Ou você é ou você não é. Tá? Então, não diga essas coisas, por favor. Eu esqueci alguma coisa. Eu acho que é meu TDAH agindo. Se você não tem TDAH, então não é o teu TDAH agindo. Tá? Não inventa. Incorpore acessibilidade ao seu dia a dia, tá? Gente, nada te impede de aprender a pelo menos cumprimentar uma pessoa surda, por exemplo, né? Dá um oi para essa pessoa, oi, um bom dia, sabe? Perguntar se a pessoa tá bem. Então, nada te impede de você aprender coisas básicas que deixariam uma pessoa feliz, né? Nada te impede de aprender a perguntar para uma pessoa com deficiência visual se ela precisa de ajuda, né? Se você poderia guiá-la, né? Nada te impede de simplesmente tratar as pessoas com respeito, né? Não é porque eu sou autista que simplesmente você vai dizer assim, caramba, como é que eu vou falar com a Marcela? Falando. Tá? Se eu sinceramente não tiver afim de falar contigo, eu vou te deixar muito bem claro isso. Mas na maioria das vezes eu sou uma pessoa muito solista, tá? Eu só não tenho paciência para pessoas assim intransigentes, sabe? Inconvenientes. Eu não tenho muita paciência não, mas eu já aprendi a lidar com essas pessoas. Certifique-se que as pessoas com deficiência estejam à mesa, onde decisões sobre qualquer lei, ou então acessibilidade, ou então o assunto que as interessem, tá, estiverem sendo tomadas. E nos locais onde os eventos acontecem, tá? Então, né, congresso, sei lá, para pessoas com deficiência, certifique-se que pessoas com deficiência estejam nesse congresso, tá? Tanto palestrando quanto aprendendo, certo? Que se formem, que fiquem cada vez mais inteiradas nos seus assuntos. Esse é o desenho que me representa, foi feito por um amigo meu, tá, da época lá do ensino médio, hoje em dia ele é tatuador, e aí eu pedi que ele fizesse um desenho que me representasse. Isso é uma arpia, onde nas asas você encontra o símbolo do autismo, tá? E eu me tornei a mulher que sou hoje porque a minha vontade de voar foi maior que o meu medo de cair. E aqui eu coloquei a expectativa de um professor que eu tive e a minha realidade, né? Então essa frase, você é a típica pessoa que só de olhar se sabe que não vai chegar a lugar nenhum, não vai ser ninguém na vida, foi uma frase que eu ouvi de um professor quando eu estava na minha 7ª série, tá? Eu tinha 13 anos de idade. E aí no início desse ano eu encontrei esse professor na rua, né? 27 anos após essa brilhante frase que ele me deu. E aí eu reconheci, ele me reconheceu e claro, né, gente, a língua dele não segurou na boca, ele teve que perguntar. E aí, o que você faz da vida? De maneira super educada, né, eu respondi, eu sou professora da rede estadual de ensino, SEDUC Pará, sou licenciada plena em biologia, sou bacharel em odontologia, tenho curso de formação de professores de língua espanhola, sou especialista em perícia criminal e judicial, sou especialista em intervenção ABA aplicada ao transtorno do espectro autista, sou atualmente aluna de especialização em educação ambiental, aluna do mestrado profissional em ensino de biologia e autista com muito orgulho. E aí, vamos lá abrir a roda de conversa? Coloca lá nos teus comentários o que você achou.
Já agradecendo aos inscritos, se não está inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, tchau!